A gente vai dar também um pulo em Washington para falar com a Mari Sanches do ponto de momento de negociação do Brasil. A gente vendo várias frentes, vendo inclusive o ministro Fernando Haddad falando que está chegando a vez do Brasil de ter alguma voz ali internamente nas negociações, uma vez que a gente sabe que tem muitos países negociando com os Estados Unidos no momento, uma vez que o governo Donald Trump impôs tarifas para diversos dele. O Brasil não era diretamente uma prioridade, apesar de estar com 50%, mas a gente vai entender agora em que ponto que elas estão. Estamos de volta do nosso intervalo, agora fazendo conexão direto com Washington, com a Mari Sanches, que atualiza a gente do cenário da negociação do Brasil com os Estados Unidos. Está chegando a vez do Brasil de conseguir ter alguma abertura para uma negociação mais profissional ali, Mari? Boa tarde. Boa tarde, Natália, Sakamoto, Josias, quem está com a gente. Olha, Natália, ainda é preciso ver se de fato o Brasil está chegando o momento do Brasil na fila. E a gente sabe que a Casa Branca tem falado em negociações com 200 países, que o Brasil está longe de ser uma prioridade, né? E nessa semana o presidente Trump já anunciou aí alguns acordos comerciais com a Indonésia, com o Japão, com as Filipinas. Também sabemos que do lado da negociação Brasil e Estados Unidos, a gente não tem visto na prática negociação alguma, porque a negociação depende da Casa Branca e a Casa Branca até agora não fez um movimento, Natália, para iniciar essa negociação, né? Então, o estado de coisas agora é o seguinte: de fato, não existe uma negociação comercial acontecendo. Agora a gente percebe que havia uma expectativa na cidade essa semana, que começou muito tensa, uma expectativa muito grande de novas sanções, de possíveis novas medidas aí em relação ao Brasil, vindas do governo Trump, na esteira aí da ação das medidas cautelares do Alexandre de Moraes em relação a Jair Bolsonaro, e com uma expectativa de que ele pudesse vir a ser preso. Não se confirmou, como a gente noticiou hoje, essa manhã inteira aí com vocês, né, a decisão do ministro Moraes de que não haverá prisão. Eu diria o seguinte: entramos num certo compasso de espera, e é um compasso curto, né, porque temos 8 dias até a entrada em vigor das tarifas, né. Não desescalou nada, a relação continua muito tensa, mas talvez os próximos passos sejam um pouco mais lentos do que a gente esperava. Essa semana falou-se muito sobre a possibilidade de sanção da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Estamos na quinta-feira e não há sinais ainda de que isso venha. O que eu tenho ouvido dos interlocutores aqui em Washington, Natália, é que também não se pode gastar bala à toa. Eles certamente vão querer fazer novos movimentos, mas em momento-chave, quando houver ao que reagir ao Brasil. E aí, nesse sentido, eu destaco para vocês o fato de que, embora a restrição de vistos aos ministros do Supremo e ao PGR tenha acontecido na última sexta-feira, portanto, hoje vai completando uma semana, não houve uma reação retaliatória do governo Lula até agora. Isso não aconteceu. Estava na mesa a possibilidade, por exemplo, de convocar a embaixadora de Washington de volta para dar explicações em Brasília, o que é na diplomacia um ato de grande insatisfação, né? Uma demonstração da insatisfação do governo brasileiro com o governo americano, ou mesmo de chamar o encarregado de negócios para tomar uma nova bronca lá no Itamaraty, ele que já recentemente passou por duas, né, outras dessas medidas diplomáticas aí de manifestação de desaprovação, ou mesmo, enfim, nas redes sociais as pessoas foram à loucura, né, sugerindo que o Lula ia caçar visto de Marco Rubio, o secretário de Estado, enfim, nada disso não é verdade, não aconteceu e não vai acontecer. Por quê? Porque ganhou dentro do governo a ala do deixa disso, de quem disse: a gente precisa baixar a fervura, vamos agora ter um ato de boa vontade, vamos evitar, sabe o que, Natália? Vamos evitar o estilo Gustavo Petro de negociação com Trump. O que fez o presidente da Colômbia lá atrás?
escalou um conflito com Trump por causa da deportação em aviões militares de colombianos. Ele, quando os aviões estavam no ar, disse que não aceitaria tais aviões, mandou voltar. E aí o presidente botou tarifa, o Trump botou tarifa, e ele respondeu e botou sanção de visto também. E ele foi ao Twitter responder que não queria mesmo ir aos Estados Unidos e que botaria tarifas de volta. Isso tudo num fim de semana em que a Colômbia praticamente implodiu, porque é muito grave para a economia deles. E no fim das contas, o Petro teve que recuar. Portanto, o Lula não quer ser o Gustavo Petro, quer ir numa linha mais Cláudia Sheinbaum aí do México e tá tentando encontrar esse caminho, Natália, enquanto a gente vai vendo o relógio, o tempo passando e a perspectiva de que as tarifas vão mesmo entrar em vigor, viu, Natália?